Olá, amigos, amigas, bom dia a todos todos vocês que nos acompanham aqui no nosso Notícias Comentadas, um quadro do Mesa de Debates, projeto aí, como todos sabem, né? Parceria minha com Guilherme de Almeida Soares e também demais entrevistados e jornalistas convidados que vira e mexe estão aqui conosco nesse trabalho e, claro, fazendo com que cresça cada vez mais. Como o próprio Guilherme disse e costuma dizer, não queremos apenas assistir passivamente tudo o que está acontecendo no nosso Brasil varonil e mundo de uma forma geral, e buscamos, de uma certa forma, sermos sujeitos, né? Termos algum tipo de ação diante desses fenômenos. E estamos aí nessa. Já faz aí quase um ano, pouco depois que começou a pandemia, em 2020, tomamos essa iniciativa e que, ao meu ver e ao ver da equipe, está dando bastante certo e conseguimos um caminho de fala, um caminho de argumentos bastante interessante, que é, aliás, e eu tenho testemunho disso, ouvido, assistido, inclusive por pessoas que não necessariamente concordam, gostam das nossas colocações ou das nossas opiniões. Então, que assim continue. E bora lá, né? A semana então foi quente o suficiente. Olha aqui as anotações, né? Bastante coisa para não esquecer, entre informações, notícias que eu queria destacar aqui e, claro, alguns lembretes. Mas vamos lá. E já começando hoje, dia 1º de abril, mas aqui não estarei contando nenhuma mentira, né? Aliás, bastante simbólico esse Notícias Comentadas em pleno 1º de abril. E um 1º de abril que encerra, né? Abre-se um mês, mas encerra-se outro bastante preocupante e triste com relação à pandemia do coronavírus. Não temos sentido melhorias, né, concretas, melhorias de fato nos quadros apresentados, na verdade apenas piora. Temos aqui o registro das últimas 24 horas, totalizando 3.869 mortes, quase 3.870, né? Se formos aí arredondar, e que está muito próximo, né, por infelizmente pouca coisa, de atingir os 4.000. Aliás, já tem cientistas, já tem alguns pesquisadores, analistas, médicos, infectologistas prevendo que o mês de abril teremos algo. Óbvio que eu espero que não, mas infelizmente uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que a realidade vem se demonstrando. Infelizmente, tudo indica que teremos algo na faixa dos 4.000 mortos nos registros diários nesse mês de abril que se inicia hoje. E como vínhamos falando aí, portanto, do mês de março, 66.868 despedidas. Brasil termina pior mês da pandemia, com recorde de mortes em 2/3 do país. Tá aí a nota divulgada pelo G1, portal G1, né, do Grupo Globo, e isso mostra o quanto ainda tem muito que se fazer, tem muita coordenação e por mais que a gente esteja enxergando um pouco de luz no fim do túnel, há toda uma turbulência política no Brasil, há toda uma turbulência no país que perturba, incomoda consideravelmente. Falando nessa tal turbulência,
Já inicio aqui então com algumas das anotações que vinha fazendo ao longo da semana. O Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que entregou o cargo nesta semana. Aliás, precisou, após muita pressão por parte dos senadores, também setores da imprensa e outros órgãos, outros membros aí, outras representações de classe que entraram com diversas desaprovações, fora o mal-estar lá fora que muitas nações, muitos países tinham com a política externa brasileira. Chegou um momento em que a situação do Ernesto Araújo estava devidamente insustentável. Bolsonaro não ficou de fato muito feliz, mas isso abre um caminho, porém, para ele tentar ou colocar um outro nome semelhante, ou então, quem sabe, buscar alguém que consiga de fato fazer o que Ernesto Araújo não vinha conseguindo até então. Mas até aí não podemos afirmar coisas mais concretas. E o que mais chamou a atenção foi também a saída, né, ou a demissão indireta do Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, que também entregou o cargo, pelo que notas aí de bastidores vêm nos revelando, discordâncias com a política, com as posições do presidente Jair Bolsonaro, e com a sua saída, também em protestos, chefes das Forças Armadas entregaram os seus cargos, ou seja, as lideranças maiores, né, os líderes mor da Marinha, Aeronáutica e também do Exército Brasileiro, tchau, tchau. Saíram aí, entregaram os seus cargos e tivemos aí uma semana com muitas mudanças, muitos rearranjos. E no lugar aí do Fernando Azevedo, agora temos um ministro que, entre outras coisas, elogia justamente o chamado golpe militar de 1964, o que é uma ferida, uma tremenda ferida na nossa história política, relativamente recente, e que ainda perturba, que ainda causa muitos estardalhaços e tem um verdadeiro fantasma que ainda perturba os nossos bastidores da política e a realidade brasileira. Afinal de contas, uma coisa vai levando a outra e explicando a outra. Então, tudo isso faz a gente ficar um tanto quanto temerário. Outra questão que foi bastante denunciada pelos deputados, bastante questionada também pela sociedade civil, entre outros, a projeto do Bolsonaro, em paralelo com as saídas dos ministros e toda a crise que estamos vendo no Brasil, tentando garantir poderes plenos, né, poderes absolutos para a figura do presidente, para agir em momento de pandemia, o que poderia ser extremamente trágico e inoportuno, oportuno para a figura de Jair Bolsonaro e as seclas, porém inoportuno para aqueles que são da oposição ou que querem justamente um equilíbrio entre os poderes. Pelo menos a tentativa acabou perdendo relativamente aí o gás e por hora, pelo menos até o fechamento dessa semana, né, não é algo que teremos muito com o que nos preocupar, mas será um assunto devidamente colocado, devidamente lembrado e permanecerá no nosso debate, porque
como eu disse, né, com relação aí ao fantasma da ditadura, não queremos que novas aventuras, não queremos que esse risco seja materializado novamente. Outros pontos também que queria destacar aqui no nosso Notícias Comentadas, o navio do canal de Suez, né? Vocês devem ter visto aí em muitos noticiários, pelo menos agora resolvido aí um problema e tchau, tchau. Já desencalhou o navio e conseguiram retornar ao que estava antes. E rapaz, eu olhei aquilo lá, pelo amor de Deus, a acho que a palavra tragicômica nunca ficou tão clara para mim quanto aquilo. Você vê aquele tratorzinho lá, aquela retroescavadeira lá, pequenininha do lado daquele buta, daquele imenso daquele navio, tentando tirar a terra, empurrar, fazer qualquer esforço possível para desencalhar o bicho. Aí você vai olhando aquilo lá, você pensa, como é que vai conseguir? Eu acho que é mais fácil aquela retroescavadeira despencar de lado que empurrar o navio de fato, conseguir tirar a terra lá para desencalhar aquela imensidão de navio. Mas tudo bem, né? Piadas à parte, continuemos aqui com o que a gente vem falando. O importante é que deu certo, ok. Também tivemos nessa semana conflituosa, nessa semana tempestuosa, manifestação dos funcionários das empresas de transporte público de São José dos Campos, o Sindicato dos Condutores, fez um belo, né, diga-se de passagem, fez um belo protesto, uma bela manifestação, e achei muito correto o local, inclusive, que escolheram para fazê-lo, tendo barrado uma pista, né, tendo interditado aí uma pista sentido bairro, aqui na região do fundo do vale, né, na avenida do fundo do vale, inclusive fotos registrando aí a paralisação em frente à Câmara dos Vereadores e também à Prefeitura de São José dos Campos. Afinal de contas, ambas estão lado a lado, né, literalmente, e em todos os sentidos. E lá estavam os ônibus, portanto, fazendo a sua paralisação e o devido protesto. E, claro, justamente reivindicando melhores condições de trabalho, uma nova elaboração, né, que não faça os trabalhadores ficarem tão expostos ao perigo da contaminação, ao contágio, e, claro, como eles mesmos disseram, né, há um luto aí constante, quase que diário, seja pela morte de algum parente ou inclusive dos próprios trabalhadores que estão constantemente em contato com esse vírus, gostem eles ou não. E claro, pela vacinação. Eles deveriam ser tão linhas de frente quanto outros trabalhadores, seja da educação, da segurança, os profissionais de saúde, né, que já estão aí recebendo as suas devidas vacinações, assim como os motoristas de ônibus também deveriam fazer parte desse, vamos dizer assim, balaio, né, para poderem correr contra o tempo e estarem cada vez mais prevenidos. Sabemos que só a vacina por si só, sem os devidos cuidados, também não vai adiantar, então o protesto serve justamente de alerta para a gente fazer esse bem bolado, né? Algo aí que a gente já vem questionando, já vem sugerindo, para não dizer exigindo, né? Aliás, não percam aí na nossa programação, falaremos bastante no Mesa de Debates com relação a isso, entrevistando especialistas, sindicalistas, pessoas da área, para falar sobre a questão do transporte público
seja aqui na nossa região ou experiências em outros locais também. Uma outra nota que eu ia falar, aliás, eu vou deixar, porque como tem novidades que eu acabei não conseguindo olhar muito a respeito, as vacinas aprovadas agora pela Anvisa, também a nossa vacina brasileira. Este é um tema que eu vou preparar um materialzinho um pouco mais elaborado para a semana que vem, porque eu acho que ele vai exigir certas questões técnicas que eu preciso dar uma aprofundada maior. Confesso que essa semana acabou não sendo possível, mas prometo que trarei na semana que vem um material mais elaborado aí para falarmos a respeito dessas vacinas, entre outras que estão em vias de serem aprovadas e assim, quem sabe, fabricadas, produzidas aqui mesmo no Brasil e assim esperamos devidamente distribuídas. É o que a população mais solicita, é o que a população nesse momento mais necessita. Então é isso, minha gente. Encaminhando aí para o final do nosso Notícias Comentadas, vários assuntos aqui que comentamos e claro, você pode ver todos eles também. A gente procura aprofundar o debate em torno deles com as entrevistas, com os bate-papos que realizamos diariamente aqui através do canal. Mesa de debates, de tudo um pouco. Mesa de debates, de tudo um pouco. Procure aí no canal do YouTube. Outras informações, outras anotações. Estou devendo R$20 para o Francisco Wildegla. Não. Isso aqui, desculpa. Isso aqui vocês me perdoem. Foi só uma anotação no meio aqui da papelada. Mas eu queria também falar aqui sobre a perseguição aos MCs, como são conhecidos, né, os mestres cerimônias da música funk, ou pelo menos esse chamado funk brasileiro, né, que tem tocado e agitado as principais festas de rua, os chamados guetos, festas de favelas e também festas de gente da alta, né, que muitas vezes curte ou curte em segredo. A gente sabe que tem um pouco de tudo isso. Mas a turma aí do funk, né? E destaco aqui em especial o MC Pedrinho, quem eu acompanho e inclusive vi o vídeo dele, né? O famoso Rir para Não Chorar, mostrando o seu quarto, a sua casa lá totalmente bagunçada, totalmente revirada, e a polícia sem ter encontrado absolutamente nada que pudesse incriminá-lo, que pudesse levá-lo preso. Tanto é que ele não foi preso, né, apesar de informações erradas divulgadas por aí, nem ele nem outros MCs. Tivemos alguns outros casos de denúncias também, inclusive funkeiros, cantores sendo autuados, mas outros que tiveram seus espaços, mandados de busca e apreensão contra eles, mas que concretamente, após ser realizado as buscas, nada foi encontrado de fato que pudesse incriminá-los. Então, minha solidariedade aí, em especial ao cantor MC Pedrinho, também o MC Brinquedo passou por situação semelhante, entre outros cantores de funk que infelizmente estão sofrendo o que alguns chamam de criminalização do funk, né? Ou criminalização da juventude, da cultura da juventude periférica. Aliás, é um assunto, é um tema interessante para também ser abordado aqui no Mesa de Debates mais para frente. Então é isso, minha gente. Falamos aí, tentamos dar uma resumida boa em toda essa
agitação que tivemos nesta semana. Hoje, então, entrando no nosso querido mês de abril. Hoje, 1º de abril, dia da mentira, mas aqui nós buscamos falar para vocês a verdade. É isso, então. Vamos nessa. Obrigado aí por nos acompanharem. Curtam e compartilhem a página. E lembrando que todo dia, né, ou quase todo dia, tem coisa boa aí para vocês estarem vendo, estarem acompanhando. Veja a gente também aí no Facebook e no nosso Instagram. Procure aí por Mesa de Debates. Qualquer dúvida, entre aí nos meus canais, também nos canais do Guilherme Soares, e vocês encontrarão materiais relacionados ao canal. Muito obrigado aí pela ajuda, a força, a parceria de sempre, e vou me despedindo aqui. Com relação ao golpe, com relação a esse 31 de março, nada a comemorar, apenas a se lamentar. Ditadura não, a não ser que seja a do proletariado. Hoje, então, 1º de abril, dia da mentira, vamos lembrar a verdade. É isso aí, minha gente. Muito obrigado aí pela audiência, pela parceria de todos. Beijo no coração e tchau.